Bom dia, galera. Sou Rodrigo Saena aqui da Plau. Estou com o Diro Soares, trocando uma ideia hoje no TypeScript Crew de número, sei lá, 10 ou 9, se eu não me engano. Mas está sendo muito legal esse processo de conversar com gente do Brasil todo, dar feedback e aprender muito com eles também sobre tipografia, type design, lettering, logo. O Diro está aqui comigo, é designer nesse momento autônomo, com seu próprio MEI. Eu vou te pedir para se apresentar, contar um pouquinho da tua história, para a gente ir direto para o seu projeto, para falar sobre o projeto que você tem para falar hoje. Bem-vindo, Diro. Obrigado aí pela tua presença. Vamos com tudo. Hoje tivemos alguns probleminhas técnicos, fiz ele esperar um pouquinho, mas está tudo certo. Vamos nessa. E aí, eu sou o Diro, sou do Rio de Janeiro, sou designer aí há 4 anos. Nos últimos meses aí, durante a pandemia, atuando como autônomo. E é isso aí, fiz o curso da Brandster, tenho estudado bastante aí, tenho acompanhado todos os episódios, todas as dicas do Sayane aí, e tem ajudado bastante, cara. Maravilha, Diro. Diro, conta um pouquinho do teu projeto. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? E aí eu vou abrir no documento que você me mandou, que é um PDF da apresentação do projeto. E aí a gente bate esse papo já sobre o projeto. Deixa eu só abrir aqui, por alguma razão ele saiu do negócio. Você está vendo a tela, óbvio, né? Tô. Está na tela do Original Champions of Design, que é uma tela que eu queria mostrar para vocês, mas tudo bem, a gente chega lá. Deixa eu ver, baixar aqui. Ah, ótimo, apareceu aqui. Maravilha, Dinão. Então, vamos embora. Você me conta um pouco sobre o projeto e eu vou passando as páginas aqui para você já ir falando. Beleza. Cara, a Anansi é uma marca de moda, moda que mistura roupas ocidentais com roupas africanas. Então, o cara, ele Tá. teve essa ideia quando viu Pantera Negra. Tem um episódio do Pantera Negra que ele tá usando um terno e em cima tem uma peça de roupa africana. Então, ele se sentiu representado ali, ele queria fazer uma marca de roupa assim. Ele disse que nunca se sentiu representado. E aí é aquela história, né, de se você quer ler um livro que não existe, ele quis escrever o livro, né? Ah, é. Pô, me conta E rapidinho, cara, o nome dele, o Instagram, como é que a gente segue, só para já dar então, o esse... Instagram ele ainda está fazendo, eu acho que ele já Tá. fez. Ele está num processo porque a pandemia fez atrasar muitas coisas, né? Uhum. Fez atrasar fornecedor e tudo mais. Então acabou que ele está atrasado essa parte, né? De lançar Tá. mesmo a marca para o mundo. Uhum. Ele já abriu muitas coisas, mas essa parte tá aguardando. Então começa a Boa. apresentação falando quem a marca é, quem a marca não é. Ele queria bastante essa marca ser rebelde, que fosse representativa. Ele falou bastante sobre isso, né? Uhum. Ele falou que ele não queria algo estereotipado demais. E aí foi uma das dificuldades desse projeto, porque ele não queria... Quando a gente pensa em África, a gente já cria alguns estereótipos aqui no Ocidente, né? E aí ele falou, cara, eu não quero isso. Eu quero mostrar o lado da África, que existiu impérios ricos, sabe, ali. Existiam coisas fortes ali. E aí eu boto algumas afirmações, eu coloquei o arquétipo, aprendi no Identitype aí da Brandster. E Uhum. Boa. aí aprendi a definir o arquétipo do rebelde. A gente Uhum. vai ver na tipografia que peguei bastante desse traço, porque como ele não queria algo estereotipado, então eu fui para uma outra linha, para a linha do rebelde, nessa marca. Boa. E aí, pode passar? Aí eu falo mais Posso. do rebelde, alguns mapas conceituais, algumas palavras que combinam com o conceito da marca, tudo aí aprovando com o cliente. Pode passar também. Cenário competitivo, e aí a gente vê algumas coisas que são bastante clichês, né? Quando a gente fala de marcas africanas, que são as cores, que são a tipografia sem muita regra, né? Também. Pode passar também. O moodboard que eu construí com ele, e aí a gente começa a ver algumas coisas ali da África que ele queria, né? A África rica, a representatividade, a luta, né? Isso é uma marca que eu tive bastante dificuldade, cara, porque eu não tenho, né? Não é a minha realidade. Então, eu tive que conversar com bastante amigos meus que fazem parte de ONGs e de projetos assim.
Hoje em dia eu faço parte, depois desse projeto eu comecei a fazer parte de algumas ONGs, eu faço parte do Rio de Paz, não sei se você conhece. Legal, conheço. E eu comecei a ter o contato mais com a galera que lutam por igualdade, que lutam contra o preconceito, né? Pra gente trazer esse debate que é tão preciso, ainda mais no design, né, cara? Uhum. Total, cara. Super elitista ainda, né? Muito aquém do que pode demonstrar representatividade, né? Sim. E aí eu defino as cores que também... eu não queria algo para aquele coisa do estereótipo das cores da África, mas eu também vi que, pô, ele quer algo dourado ali, que tem o ouro foi bastante explorado na África e o preto também. Aí defini uma textura também para ser utilizada no meio digital. Uhum. Pode passar. É tipo uma tipografia, que eu coloquei uma tipografia de apoio, talvez eu mude isso, aí ainda não sei. A gente ainda não aprovou essa parte da tipografia de apoio. Vamos falar Confesso que sobre não me isso. agradou. E aí eu falo da construção do logotipo, cara, que o Vestir a Nancy é vestir uma luta, que eu trouxe bastante, o pessoal vai ver, eu trouxe bastante o traço humano das falhas, bastante inspirado nos cartazes que as pessoas usam nos protestos, né, cara? Aí a gente faz na mão Uhum. mesmo e leva. Também tem bastante inspiração da África, nos padrões africanos, aí eu junto tudo. Uhum. É uma apresentação bastante longa, aí é mais uma coisa. E aí a gente chega na marca. E aí você vê, né, que ela imita a imperfeição do traço humano, aí a versão em fundo branco, depois em fundo preto ela com a cor, e aí ela com a textura. Boa. E aí vai para cima do Assinatura. visual. Coloquei a Gotham ali para ter menos destaque, né? Mas que resolve bastante. Eu amo a Gotham. Muita gente ama Gotham. Cara, é uma mão na roda ela. Minha versão horizontal. Mesma cor, com a textura. E aí eu coloquei para o cliente ter uma noção, né, de como ela se comporta em meio aos concorrentes, ver que ela é totalmente Uhum. diferente. Nesse caso aqui, acho que ajudaria a fazer essa página é, com todos os logotipos mais ou menos na mesma Proporção. proporção, eventualmente PB ou na cor, né? Na cor que ela é, assim, porque eu acho que aqui você corre o risco de fazer a tua própria marca desaparecer um pouco pelo tamanho das coisas, né? O Naya Uhum. Violeta, por exemplo, é um bloco, é quase um post de Sim. Instagram ali, né? Então, Uhum. é uma oportunidade que você teria ali. E, e a igualdade, todo mundo impede igualdade de verdade aqui, né? Porque Uhum. realmente, quando você tem cores e fundos, etc., isso pode tirar um pouco a atenção, né, da tua marca. Assim. Entendi. Eu fiz esse monograma aí para ser aplicado Uhum. em tags e tal. Fiz a versão do selo aí também. Aí eu abrevio, né? A Nancy. Fiz essa versão aí com um punho cerrado também, trazendo essa força, essa rebeldia de protestos e tudo mais. Eu explico aí, né, o significado desse punho, Uhum. trago os principais líderes e movimentos que tem essa foto aí. Boa, boa. Aí de apoio gráfico De apoio gráfico padronagem. fiz essas padronagens, totalmente inspirado na tipografia. Uhum. E essa parte daqui, cara, Isso. essa Esse parte símbolo, cara, ele é um símbolo africano que significa conexão, legal. corações conectados. Eu apresentei isso para o cliente, eu expliquei, mas também essa apresentação eu fiz na correria para apresentar no prazo. Eu nem Não, consegui colocar. legal. Eu acho mais aqui é o que mais duas coisas sobre a padronagem, né, que estão muito legais, mas aí tem que entender assim, essa trama é mais densa, essa é mais meio do caminho, essa é um pouco Uhum, menos densa e o estilo do traço muda um pouco desse para esses. Então, uhum, será que não vale a pena redesenhar esse para ter um pouco mais da vibe desses outros dois? Só isso, assim, eu uhum. acho que e aí a densidade desse que talvez seja uma coisa, né? Eu estou vendo que esse por aqui, por acaso, teve um espaçamento um Ah, pouquinho teve diferente. diferente. Mas acho que Uhum. são oportunidadezinhas aí de revisar para a próxima. E aí, me conta um pouco sobre essa ilustração que eu achei interessante quando eu vi, assim,
só para dar um pouco de contexto para quem está assistindo, né? O Diro me mandou essa apresentação agora, eu olhei, então eu tive as mesmas dúvidas, talvez, que o cliente, ou que alguém que não conhece a marca, ou que não é o cliente, teria, né? A primeira foi que no começo da apresentação eu senti falta de dizer que era uma marca de moda, que não ficou tão claro para mim no começo, já até falei contigo isso, né, Diro? E aí, quando veio essa ilustração, eu também fiquei um pouco perdido, porque eu não entendia muito bem o significado da palavra, mas aí quando você me explicou, ficou mais claro, né? Conta pra galera aí. O Anansi é um deus africano. É um deus que é conhecido como o Homem-Aranha africano. Existe até uma animação, ele existe na DC. Ele existe em algumas... Na série Gods, American Gods, da Amazon Prime, aparece também. Ele é um deus que conta histórias. Ele trouxe histórias para o povo. E aí a marca tomou esse nome como inspiração, porque ele quer contar a história da África para o Ocidente, a África rica, o outro lado da África. E aí eu tive a ideia de fazer uma ilustração do deus Anansi. Né? Ele aí tá com o punho cerrado, indo para um protesto, ele é um guerreiro africano, ele tem ali as suas tatuagens, né? que é bastante comum, a lança, e tem todas as características de uma aranha, né? Os 4 braços, mais de 2 olhos. A gente trouxe essa ideia. O cliente adorou essa parte, cara. Ele falou, cara, eu já quero fazer várias coisas aí na loja com essa marca, com essa ilustração. Irado. E aí já ela aplicada aqui, aí, né? Aí são algumas aplicações que eu fiz, né? De blusa, para o cliente ter uma noção de como fiz cartão de visita, usando os elementos. Boa. Maravilha, cara. Legal demais. Né? Como é que você pode usar isso, a padronagem nos produtos, né? Isso. Essa parte aqui, ela... Muito legal. Aqui na ilustração, é muito difícil esse knockout, né? Quando você inverte a ilustração. Às vezes o que eu faço é jogar um bloco, como se fosse um sticker, assim, né? Você joga um branco por trás e aí joga o traço preto, né? Porque quando você inverte o traço, um traço que meio que mostra as características. Como você, aqui, né? Por mais que esse aqui fique preto sobre preto, que é interessante, pode dar uma textura, você pode fazer isso com verniz, né? Você tem várias opções e esse dourado ele chama atenção pra caramba, né? Você eventualmente pode fazer sei lá, glow in the dark, você pode fazer uma porrada de coisa aqui, ou dourado mesmo, que eu acho que ficaria lindo. Mas aqui eu acho que esse efeito se perde um pouquinho. Talvez se você tivesse feito um verniz, ia ficar lindo aqui. Sim. Né? Que aí, até porque o traço, quando inverte, ele meio que dá aquela ilusão de ótica, né? De que é exatamente. Ele dá como é que chama isso? Halation em inglês. É tipo, ele fica como se fosse um farol de neblina ali que ofusca um pouco. Mas beleza, cara. Eu vou só descompartilhar a tela um pouquinho, rapidinho, antes da gente começar o review, porque tá vindo um monte de notificação aqui que eu acho que é totalmente desnecessário, tá? Aí eu vou e aí eu volto com a gente. Primeiro de tudo, cara, parabéns pela apresentação, super profissional, super bem explicada. Para mim, só essa questão mesmo, mais essa é uma apresentação que você mostrou para o cliente, você deu contexto para ele, né? Então, só para eu entender, essa foi a primeira apresentação que você fez? Como é que foi esse processo? E me conta um pouquinho sobre isso. O meu processo, geralmente, antes de mandar a apresentação final para o cliente, eu já faço um pré-relatório, um pré-projeto. E ele que é confirmando o briefing, confirmando algumas afirmações, confirmando o mood board, confirmando o painel conceitual de palavras-chave, né, de afirmações. E aí, depois que eu faço uma apresentação com a marca em si, né, explicando. E aí, isso foi uma apresentação só mesmo. Levei aí um dia todo fazendo essa apresentação, que o prazo já estava corrido, mandei para o cliente. E aí, no outro dia, o cliente me respondeu aprovando, falou que se apaixonou pelo projeto, que é simples do jeito que ele queria também, ainda mais a marca. E foi isso. Maravilha, cara. Bom demais, bom demais. Estou só finalizando aqui. Adoraria que o iPad tivesse um jeito fácil de desligar todas as notificações, mas eu te ouvi bem aqui, maravilha. Vou compartilhar novamente, aí a gente bate esse papo já sobre o projeto. Cara, legal demais. Assim, eu até falei contigo offline o quanto eu acho que a apresentação tá madura, né? Os toques que eu poderia dar em relação à apresentação, né? Que eu acho que é uma forma legal de passar também para quem está
tem que fazer esse tipo de apresentação, né? Lá na Plau, dificuldade, né? ou aqui na Plau, ou lá na casa do Kaká, ou na casa da Ana, enfim, aonde está a Plau agora, a gente geralmente, na primeira apresentação, ao invés de a gente mostrar um resultado visual, a gente mostra o que a gente chama, que a gente aprendeu com The Future até, com Chris Do e tal, que é o Stylescape, que a gente nunca usava, a gente usava mais moodboard, né? E o Stylescape, ele vem para trazer um jeito muito interessante de você aprovar caminhos antes de você executar coisas, né? Então você faz um moodboard mais direcionado, né? Então o moodboard já define alguns potenciais estilos que alimentam bem aquela estratégia de marca, né? A estratégia, ou seja, essa coisa que você faz do arquétipo, né? O nosso processo hoje ele é definido por um brand sprint, que a gente bate um papo longo usando ferramentas que a gente puxa do brand sprint que o Google inventou lá, né? Enfim, amealhou as referências diferentes para chegar no brand sprint deles, e a gente vai incorporando outras ferramentas de estratégia. Por quê? Para ter um processo que a gente ouve atentamente o cliente, é uma forma de anotar o pensamento do cliente de um jeito muito claro, e para a gente trazer antes de... Porque, assim, se não vira assim, gostei ou não gostei, né? Então, o Moodboard e o Stylescape, ele traz essa forma da gente aprovar antes de aprovar. E tem sido super positivo, realmente mudou, alonga um pouco o processo, né? Então, quando você tem algum cliente que está querendo acelerar esse processo, o que a gente tem que tentar fazer é achatar o tempo desse processo o máximo que der. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que, como designer, falar assim, olha, a gente vai investir um tempo longo porque para muita gente, 2, 3 meses é um tempo muito longo, mas, cara, pensa numa marca que quer viver 10, 15, 20 anos, né? Então, é um tempo ínfimo de investimento para um negócio que a gente quer que seja definitivo. É claro que vai ter um monte de descoberta no processo, tem ansiedade e angústia do cliente de querer lançar, às vezes, num momento como esse, de pandemia, onde as pessoas estão tendo que se reinventar. A gente até participou de processos onde a gente teve que também reinventar coisas dos nossos clientes muito rápido. Mas só para passar um pouco sobre esse ponto que você passou da rapidez que você teve que preparar a apresentação, porque eu acho que é uma forma também da gente trazer um pouco dessa educação para o cliente de que não, um processo longo. Gostei bastante do mapa mental, acho que esse tipo de trabalho ajuda muito a trazer referência e conceitos, né, para a coisa. Aqui no cenário competitivo, é legal falar aqui sobre isso, porque assim, o que é um cenário competitivo? É quando você tem marcas que estão ali brigando pela atenção do cliente, e isso é verdade nesse caso, mas ao mesmo tempo, essas marcas são legais que elas também são representativas de uma cultura, né? Então, aqui você tem um pouco tanto de simbiose, né? Que são marcas que têm que conviver e têm que ser amigas e têm que ser parceiras e têm que se unir em torno de uma causa. Então, acho que seria interessante nessa apresentação você chamar isso de cenário, sei lá, simbiótico, sacou? E explicar isso, porque eu acho que isso coloca um exemplo. A gente está fazendo um projeto para a Baeni, que é aquele chocolate, um chocolate bean to bar. Tem toda uma cultura de bean to bar, onde marcas que você teoricamente acharia que seriam competidoras, e são, né? Na hora da gôndola, o cliente está escolhendo uma em detrimento da outra, mas para a causa do bean to bar, para a causa da sustentabilidade das florestas de cacau ou das plantações de cacau, para a causa do não uso de trabalho escravo e da racionalização de um trabalho justo, é uma causa muito única. Então, tem um paralelo muito grande com isso que eu vejo lá na Baeni, e é legal porque eles são parceiros. Então, é muito simbiótica a análise. A gente nem chama de cenário competitivo, chama de comparativo com outras marcas, mais do que tudo, né? As referências em moodboard, legal. Aqui, nesse caso, antes de fazer o moodboard, a gente já faria um moodboard, mas assim, cara, caminho, sei lá, chamaria de alguma coisa assim, inspiração Pantera Negra. Aí vem de repente, essa linguagem do preto com dourado vem daí. Aí uma outra
talvez viesse de uma outra referência do Deus, né? Do Anansi. Aí pegar referências do Anansi e como é que ele foi representado ao longo da história e, de repente, esse é um outro caminho possível visual, né? Então, geralmente, 2 a 3 caminhos ali você teria para discutir com o cliente e ele falar, putz, eu gosto mais desse. E aí você vai, na execução do teu logotipo, você vai mais assertivo, vai mais certinho no que o cliente gostou. Por outro lado, você já fez um trabalho muito legal, já trouxe uma coisa super concreta de linguagem. Foi o que eu falei com você offline. Meu lugar de fala é completamente fora daqui. Eu vou tentar falar sobre as coisas que eu sei e apontar informações para que a gente possa construir isso junto. Então, esse vídeo, ele mais do que tudo é um convite a essa discussão, um convite às pessoas comentarem aqui, né, no vídeo para trazer mais gente, mais referência, mais coisa e trazer o ponto de vista também. Agora, sobre tipografia, Depasnoy e OpenSans, cara, 2 fontes que são muito usadas, então acho que aqui a gente tem a oportunidade de se aprofundar. E na tipografia, cara, eu acho que esse mergulho nesse universo que você fez lindamente com a parte da cultura, com a parte do tecido, com a parte, né, disso tudo, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso também na tipografia. Se a gente tem que existe uma cultura africana, será que não existe uma cultura africana de escrita? Como é que é isso, né? Então, eu não deu tempo de eu fazer essa pesquisa antes aqui para te mostrar, mas de repente é isso que vai trazer, assim, pô, como é que você fez a coisa do pôster de protesto, que é maravilhoso e faz parte desse movimento, mas será que não tem uma coisa assim, cara, como é que era a escrita africana lá no seu, né, antes das pessoas começarem a colonizar esses espaços? Será que existia uma linguagem? Quais eram os estilos? Quantos deles sobreviveram e continuam representando essa cultura com a firmeza que ela deve? E a partir daí você pode construir a tua paleta tipográfica, o estilo do desenho, né? Fala. Não, nesse caso também eu fui muito com o orçamento do cliente. São fontes do Google, né? São fontes que eu pensei assim, cara, eu muitas vezes quando eu vou num cliente que não tem um orçamento muito em cima, eu vou nas fontes, pelo menos para tipografia de apoio, nas fontes do Google, que cumprem uma função ali e resolvem um problema. Mas depois, eu realmente, quando apresentou hoje, eu fiquei assim, pô, eu acho que poderia ter explorado um pouquinho melhor essa tipografia. Isso aí é uma coisa importante, porque assim, esse ponto é muito clássico, assim, e isso é um problema que acontece, um problema não, né? É uma realidade, né? Budgets, pá, vamos no Google Fonts. Esse pensamento é legal, mas se você aprofundar um pouco a pesquisa, muitas vezes, primeiro, você consegue talvez achar fontes free que são fora do Google Fonts e que são feitas com base na história. Mesmo se você for... E aí posso estar dando um tiro no pé aqui, tá? Se você fizer a pesquisa e você ver que uma fonte da fonte, né, que é o lugar que eu acho que é menos qualificado para a gente buscar fonte, mas que, de repente, fala sobre isso, de novo, sem trazer estereótipo. A gente tem que fazer uma pesquisa profunda e entender se faz sentido e submeter aquelas pessoas que vivem a realidade para a gente poder ter uma opinião bem fundamentada na hora de apresentar. Mas se você talvez ache outros lugares onde você tem tipografia livre, né, que é o que o Google oferece, com licença que você pode fazer o que você quiser, né, você pode usar e tal, e achar. Eu trouxe aqui para a gente discutir algumas possíveis referências, não necessariamente lugares onde você vai achar fontes, mas que são referências que toda vez que surge esse assunto, elas aparecem, e isso é legal porque significa que elas são qualificadas e fazem parte do universo, do lugar de fala, etc. Que eu queria trazer para a gente discutir, para a gente mostrar, que já viram uma forma também da gente promover esses canais, porque esse ponto de aprofundar o conhecimento sobre a cultura, entender a época, entender o contexto histórico, é o que alimenta decisões mais bem fundamentadas sobre qual fonte, qual par, qual coisa usar.
obviamente, o que você encontra na Bebas News? Você usa bem ela toda capitular. Quais são as características formais dessa letra que fazem com que ela seja uma boa letra para título, né? Ela é compacta, condensada, tem um valor de claro e escuro que faz uma cor legal num título, né? A Open Sans, obviamente, é uma letra que foi pensada para uma legibilidade muito universal, né? Tem formas que são boas para leitura. Então, obviamente, as duas estão corretas e é isso, mas a gente quer aprofundar o pensamento e sair um pouco do comum ali. Então, eu trouxe algumas referências que, se Deus quiser, o Google vai me ajudar. Eu estou no Acrobat aqui, vamos ver por que o Google não está aparecendo. Apareceu. A primeira delas é a Vocal Type. A Vocal Type é de um cara chamado Trey Seals, que ele é um designer que, se eu não me engano, ele foi Young Guns na TDC. Enfim, não lembro qual é o prêmio, mas ele foi escolhido como um dos designers jovens mais promissores num desses prêmios renomados. E ele, além de ter o estúdio Trey Seals, ele deve ter 20 e poucos anos, assim, e ele fez uma foundry com fontes que são inspiradas por cartazes de protestos. Então, dentro desse universo que você pesquisou, ele seria a relação mais óbvia, né? Inclusive, uma das fontes dele, a Martin, foi usada para fazer aqueles letreiros gigantescos na rua do Black Lives Matter. Então, foi um dos usos mais interessantes que ele trouxe. Olha, essa Martin, tá vendo? Que é totalmente inspirada e tem as características formais muito similares à da Bebas Noise, se você for ver, né? Uma grotesca, né? Isso aqui tem muita relação com tipos de madeira, né? Uma grotesca que é inspirada por tipos de madeira, sign painting também, né? Então, sinalização. Eu estou vendo várias aqui, né? A Martin é a primeira, deixa eu ver se eu consigo acessar ela aqui. Você está vendo que minha internet hoje está uma beleza. Aí, inspirada né, o protesto, greve de sanitation em Memphis em 1968. Então, aqui, tá o estilo da letra aqui, muito provavelmente feito à mão. E aí estão as referências e como ele fez See, Try and Buy. Então, você tem fonte de teste aqui e você poderia, enfim, fazer um teste para poder mostrar para o teu cliente. Tem até trial, olha que legal. Você tem trial fonts, você pode mostrar para o teu cliente, cara, com essa história, eu tenho certeza que se ele tiver espaço dentro do orçamento dele, ele conseguiria falar, custa quanto, né? Vamos ver quanto é que custa aqui. $30 para um usuário. Se custa $30, será que vale pagar R$150 para ter um material de qualidade? Se você pagou um ilustrador para fazer o Anance, será que não vale pagar para uma fonte, né? E aí entra isso, beleza? Aí, fugindo um pouco da coisa do protesto, mas trazendo o olhar, e eu tenho certeza que o Trey Seals, ele vai começar a fazer fontes que não necessariamente só tem essa relação com o protesto. Você vai ver muitos trabalhos incríveis saindo da mão dele, além desses que já são muito legais. Ele faz custom, faz coisas work in progress. Então, aqui tem um monte de coisa para a gente aprender. Um designer que é conhecido como sendo meio que o primeiro type designer negro de sucesso, etc., é o Joshua Darden, que tem o Darden Studio, e fontes que estão ali já na boca do povo. Assim. A primeira delas, a mais clássica que você tem é a Fright, que é uma família mega grande, que tem sans, serifa, display, tudo que você pode imaginar, ela existe. A Fright é uma super família, maravilhosa e tipo incrível, e que eu uso, deu mole, a gente usa lá na Plau, a gente usou na Backbone, a gente usou na Mocato, a gente usou em várias outras, e porque ela é incrivelmente versátil, ela funciona ela tem essa Fright Micro, que é para usar em texto pequeno e tal,
E no final das contas, ela tem uma das lindas fontes que ele fez foi a Omnius, que eu até boto como exemplo na coisa do Identitype como uma fonte que é prestativa, né? Porque ela tem ela tem uma coisa suave, ao mesmo tempo uma proporção bem humanista, bonita, assim. Então, e olha só que beleza, essa Hellier também. Todas elas, a maioria delas está no Adobe Fonts, ou seja, para o cliente não teria nenhum custo. Se você já assina o Adobe Fonts, está lá, sacou? Então, indo um pouquinho mais a fundo, a gente consegue achar... e aqui não tem tanta relação com protesto, mas quando você traz essa informação para o cliente, né? Poxa, foi um designer negro, um cara que teve que lutar contra todo um sistema ali para se posicionar como alguém que faz um trabalho de qualidade, você tem uma história que é muito auto-vendável, né? Você já emociona o cliente e mostra que tem uma coisa assim. Tem uma designer que tem opiniões e escreve maravilhosamente, que é a Roxane Gay, e não só uma designer de renome, mas o que ela escreve sobre o design vale muito a pena ler também. Então, uma referência super que vale a pena a gente ver. Tem um estúdio que é incrível, liderado por um designer negro, que é o Original Champions of Design. Eu vou até ver se tem a palestra dele no Typographics. Original Champions of Design. Typographics. Bobby Martin, que é um cara muito fera, trabalhos maravilhosos, incríveis também. E aí ele é o founding partner da Original Champions of Design. Trabalhos incríveis. Na Pentagram, você tem o Eddie Opera. Muito legal você falar da Pentagram, porque geralmente a gente só pensa na Paula Scher quando fala da Pentagram, né? Exatamente. Para mim, é muito assim, né? Eu tenho uma placa na Plau que é assim, quantos dias a gente conseguiu passar sem falar da Paula Scher, porque ela é muito referência pra gente também. Mas o Eddie Opera é um cara fera, um sócio da Pentagram já tem algum tempo, e os trabalhos maravilhosos também, e vale a pena muito conhecer o trabalho dele. Dentro da Pentagram e de identidade visual, de editorial, vale muito a pena. Então, essa galera, você começa a estudar, e é isso que a gente faz quando a gente está falando sobre um assunto. Tenta entender mais a cultura, tenta entender mais quem é que está na frente. Eu trouxe o Leandro Assis, óbvio, uma referência, um ídolo pessoal, e, além disso, um cara que luta por muitas causas, incluindo as causas né, da cultura negra e do LGBTQI+. Eu acho que é um cara que trabalha uma coisa de cultura de sticker também, né? Ele usa essa linguagem que está na moda, ou melhor, ele faz a moda da cultura de sticker para mim. Ele é o cara que está na frente desse negócio e faz isso para todo mundo. YouTube, Google, Facebook, Apple, está em todas, assim. E merecidamente e com muita propriedade, trabalhando a linguagem de um jeito que pouca gente faz. Enfim, é um cara que vale a pena conhecer, e que vai trazer, que eu acho que traz essas referências. Quando ele pega essas referências, ele se apropria dela, e ele traz um resultado que é muito autêntico, assim. Eu acho que é uma super fonte de inspiração mesmo, assim, para o tipo de trabalho que, por exemplo, você tá atacando, assim, né? Então, é um trabalho super desafiador. Trouxe mais uma, que é a da O, que é um trio de designers muito fera também, incluindo a Júlia Fagundes, que se tornou uma referência negra no design muito rapidamente e com muita propriedade, porque o trabalho é de muita qualidade. E ela agora é júri do Young Guns também. Então, assim, a representatividade está cada vez mais forte, assim, o que é ótimo, o que é muito importante mesmo. Então, assim, você partiu de um projeto,
vamos estudar mais para a gente trazer mais respostas mais pertinentes. E, principalmente, o primeiro pensamento que tem que estar na nossa cabeça quando a gente estiver falando disso é: como é que eu fujo do Google Fonts? Não pela falta de qualidade, porque eu acho que cada vez tem mais qualidade ali, tem fontes com mais... se a solução óbvia for a Bebas-Não e a Open Sans, vamos mais fundo, mesmo que seja para não ser aprovado e ter que voltar para a Bebas-Não. Porque eu acho que a gente tem também essa função de trazer um novo olhar, trazer novas informações para o cliente também, fazer ele se apaixonar por tipografia da maneira que a gente também é apaixonado. Então, acho que eu peguei uma parte da sua apresentação, porque é muito boa, para falar alguma coisa mais profunda que não quero tirar o mérito do que você está fazendo. Pelo contrário, é só para a gente agregar informação. Estou aqui para isso, para aprender. Beleza? Aqui, muito legal, toda a parte conceitual da marca. Se eu pudesse dar um feedback aqui na apresentação, só apertar um pouquinho entre linha aqui, né? Porque parece que você tem 2 parágrafos. Vestir a Nancy é vestir uma luta. Eles estão muito longe, eles parecem um pouquinho... Isso é automático da Bebas. É automático dela? Né? Então, vamos dela. fugir do automático, vamos para o manual, vamos controlar a mensagem, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí eu faço junto. No logotipo, cara, fica claro e patente as referências. Você me disse que você desenhou isso, né? Você fez o desenho do zero, isso é muito positivo. Talvez, se você quisesse dar mais um ar de que foi feito à mão, os 2 As seriam um pouco diferentes um do outro. Você vê que você repetiu esse nesse. Repetiu o N também. É verdade, desculpa. Estou até viajando aqui, não tinha pensado. Não repita. Se ele é mais para a mão, faz ele diferente, que aí vai dar um ar ainda mais orgânico, ainda mais, né, Cara, essa foi a minha primeira tipografia, assim, tipografia não, logotipo, com essa característica do feito à mão, sabe? Tanto que eu fiz uma gambiarra doida. Eu fiz primeiro o I, e aí do I eu fui, como ela é bastante reta, com linhas retas, eu fui fazendo com as outras fontes, entendeu? Dando uma mudada nos detalhes, que é uma das minhas dificuldades e dúvidas, que é essas falhas, como é que eu trabalharia, como é que eu limparia os nós disso, sabe? Cara, eu acho que talvez eu nem seja a melhor pessoa para te dar uma resposta para isso, mas se você olhar o trabalho do Estúdio Passeio, da Flora de Carvalho, do próprio Leandro também, a coisa que eu mais invejo neles é assim: faz o lettering e depois destrói o lettering de um jeito que fica mais lindo, mais texturizado e mais maravilhoso. Tem algumas formas que são mais manuais. Você poderia, por exemplo, pegar esse anúncio que você fez, imprimir, jogar um papel manteiga por cima e fazer com uma caneta, e aí aceitar a imperfeição que você gerou ali, que já é uma resposta muito interessante de processo e de resultado, porque vai dar um resultado. Mesmo você tentando imitar o anúncio do jeito que você desenhou, já vai sair diferente, e aí vai dar a resposta. E aí você pode, nesse caso, que não é uma coisa que eu recomendo muito, mas que nesse caso funciona, é o auto trace. Você dá um auto trace e aí fazer as características diferentes. É até bom, eu vou anotar isso para fazer no Vectorizane com Cyane, que o auto trace ele tem características que podem ajudar e atrapalhar, e você pode jogar com os parâmetros para isso funcionar. E fazer isso na mão vai te dar um resultado bem diferente do não fazer à mão. E ter uma base ali impressa vai te ajudar, porque você vai acertar a proporção e tal. Então, acho que seria um pouco por aí. Outra possibilidade é você fazer isso tudo muito reto, o mais reto possível, e depois você joga um roughen lá no Illustrator e joga com os parâmetros. Isso também dá uma zigue-zague e roughen, essas 2 ferramentas juntas. E, de novo, vou anotar para mostrar para a galera, pode ser uma resposta. Eu fiz um logotipo recente, esse aqui é até um outtake, assim, uma coisa que não foi selecionada pelo cliente, mas que eu tentei usar um pouco dessa linguagem da
desse roughen e tal, que é o Alata. É um lettering caligráfico e tal, né? Você tem uma coisa meio de brush pen, assim. Mas aí eu joguei um roughenzinho no final e já vira meio diferente. Esse A é diferente desse A porque, né, o zigue-zague ele cai em lugares diferentes. Então já não tem já é mais aleatório, né? Enfim, já ajuda um pouco para dar esse estilo, sabe? Então acho que é isso, assim, tentar, olha aí, o congelamento. Cara, eu odeio. Eu tirei todas as notificações, tá no não perturbe, mas está lá ainda. Né? Mas, enfim, acho que é um pouco isso para o feedback dessa palavra, do logotipo. O project na Gotham, de novo, eu acho que é um momento em que você caiu para o default. Primeiro porque você poderia ter usado a Open Sans ou a Bebas, talvez fosse mais próximo do que você está usando como título e tal. Você adiciona um pouco uma outra camada ali. Eu acho que, particularmente, nesse caso, o contraste funciona, mas talvez uma letra que tivesse um pouco mais de alguma textura, mesmo se fosse a Gotham, trazer um pouco de textura para aproximar da Anansi, talvez funcionasse bem. E, de repente, pesquisa uma outra que pode funcionar como contraste ali. Experimentaria alguma coisa do Joshua Darden para ver se funciona. Até para sair da Gotham, porque eu acho que sair da Gotham também é um manifestinho assim de, cara, vamos sair do default, vamos para outra etapa, porque, de novo, quando um designer... É claro que o cliente não enxerga tanto isso, né? Mas quando os designers, entendendo que também a gente hoje faz projeto pensando em como ele vai ser divulgado, etc., os designers vão olhar, pô, mais uma vez eu estou vendo a Gotham. E, pô, será que ela foi a melhor? E quando você consegue trazer um pouco dessa história da tipografia, é mais uma camada de significado que você traz para o teu projeto e que funciona bem, né, cara? Aqui, o feedback que eu te dei das assinaturas no contexto é super importante, né? De estar mais ou menos em pé de igualdade. Acho que talvez o Baobá seja o que... Esses três, né? Estilo Afro, Nzinga, Anansi e Baobá sejam os que estão mais próximos ali de estar. Tiraria o fundo de todo mundo se você conseguisse achar. Às vezes não é fácil. Eu tentei, não consegui. Às vezes não é fácil. Dependendo do tamanho da marca, você não encontra, né? A questão da assinatura visual, interessante. Pensaria se não vale a pena, por exemplo, você puxar esse ponto daqui para cá, para ele virar um... Porque o que acontece? Quando você joga ele aqui, a presença desse ponto meio que desequilibra esse logotipo para a direita, né? Então, você poderia... É claro que, ao mesmo tempo, você quer que esse eixo funcione, né? O eixo vertical aqui dessa seta apontar para o meio do círculo aqui, né? Então, primeiro, será que precisa ter, né? Porque apesar de ser contração, né, do nome Anansi, será que precisa ser esse ponto aqui? Será que ele não poderia estar aqui? Será que ele não poderia estar aqui? Será que... Enfim, de repente você pode explorar outras oportunidades aqui. Outro dia eu falei sobre tipografia num círculo e eu acho que você resolveu ela super bem. Eu expliquei no meu tutorial que de repente você jogaria um círculo aqui e estenderia essa haste e depois cortaria isso aqui para ela ficar acompanhando o círculo. Obviamente, numa apresentação que você teve que fazer tão rápido, isso seria impossível de fazer, mas e ainda assim você fez por estar mais espacejado, né, o tracking dessa letra está mais respirado, isso não fica tão presente. Então, é uma solução muito simples de fazer, sem ter que ir lá no refino do refino do refino. Então, funcionou super bem. Aí você tem... Aqui está bem legal, assim, tem um espaço em branco que está funcionando, né? O espaço entre palavras também tá bem resolvido. O kerning também está bem resolvido, não tem uma coisa... Talvez aqui um pouquinho trazer o J um pouco mais próximo do E. Eu explico para a galera que é sempre assim, né? De 3 em 3, né? Se o R está entre o P e o O, beleza, aí depois você vai para o R, para o O e para o J. Aí você faz isso, depois você vai ajustando e depois você vem no final e volta
para fazer esse ciclo de novo, para você poder, no final das contas, ter o kerning igual. Né? Além disso, você tem que comparar com essa e ver se está funcionando. Porque quando você começa a fazer tudo na mão, às vezes você começa o tracking de uma palavra fica menor do que a outra, enfim. Vira uma coisa que pode se tornar uma bagunça. Mas, cara, eu acho que, assim, tá quase lá. Eu acho que, de novo, é uma oportunidade essa história da textura, de como você poderia adicionar um pouco de textura aqui, né? Será que você pode dar uma desigualada para que ele pareça uma coisa? Ou se você aceita que, por ser um carimbo físico, você vai, de fato, ter essa textura a hora que você carimbar. Isso, enfim, no digital você não teria, né, essa possibilidade, você teria que fazer isso na mão. A ilustração, aqui eu acho que a ilustração está muito legal, mas talvez, duas coisas talvez, assim, esse jeito que você sombreou, é interessante que ele se relaciona um pouco com a textura africana, e aí você pode brincar um pouco com isso, mas eu acho que em alguns momentos ela está meio diferente, assim, né? Ela parece que tem 3, 4 coisas diferentes acontecendo, e eu acho que a espessura do outline aqui ela poderia ser maior. Por quê? Porque você está comparando com essa espessura, né? E aí ela se perde em relação à espessura do resto. Então, quando você joga uma espessura um pouco maior aqui, eu acho que isso já resolve bem grande parte do problema de dar o destaque aqui. Vamos só olhar que eu acho que pode... Sacou? Já melhorou um pouco. Não precisa ser feito do jeito que eu fiz, mas já melhora o peso, né, da ilustração com o resto. Aqui eu acho que tem a questão do... Apesar de eu achar que, né, o fundo preto para a mão é perfeito para o projeto, só que tem que entender qual é a relação dessas ilustrações, ou melhor, dos traços, quando você inverte o traço, né? Isso, cara. A ilustração do Anansi está muito legal. Eu, quando olhei a apresentação sem conhecer que era um deus, né, aranha, etc, etc, eu acho que não ficou tão clara, pelo menos na apresentação para mim, mas ficou muito interessante. Gosto disso aqui como uma possibilidade de um efeito gráfico de impressão, né? Eu acho que isso dá muito certo. Eu pensei nisso muito mesmo de como as pinturas, né, na África, que geralmente é colorido, é vermelho. Sim, sim. E aí, assim, como no digital, por exemplo, aqui no computador a gente está vendo bem, no meu iPad não tão bem. Então, de repente, o fundo cinza um pouco mais claro para poder destacar mais essa ilustração. E aí eu acho que funciona bem. Na aplicação, achei que esse traço vermelho, branco, não sei se funcionou tão bem. Eu acho que ele perde um pouco, né, a eficiência aqui do traço, mas o pattern da camiseta está animal. Acho que as aplicações estão muito bacanas, assim. Você tem que entender se você consegue fazer o dourado dos dois lados, né? Porque o clichê de um dourado, ou você faz isso em serigrafia dourada, né? Ou você faria um hot stamping, e aí, entendendo que o cara tem um budget limitado, você tem que pensar nisso. Fica bonito no mock-up, mas às vezes é mais caro de fazer. Eu sou sempre... Isso aí na apresentação eu deixei claro para ele o que era. Eu falei, dá para chegar no hot stamp, é mais caro, é um caminho. De novo, é aquela coisa, às vezes um investimento mais alto aqui significa uma presença da marca mais forte lá e um retorno sobre esse investimento que vale a pena. Então, eu sempre sou advogado de fazer o negócio melhor, porque quando você recebe um cartão hoje, o que você faz? Você joga fora, né? Mas às vezes você tem um cartão tão bonito que você quer manter, né? Ou às vezes você tem que buscar oportunidades de fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, será que existe um tecido que é próprio da cultura africana e que, já que né, o cara é uma marca de moda, será que não vale a pena imprimir uns quadradinhos só com o símbolo e o Instagram? E aí você, ao invés de dar um cartão, você dá um quadradinho daquele
daquele pano, que já mostra um pouco a qualidade das roupas, né? E já traz um pouco da linguagem da marca, um pano preto com dourado por cima. Cara, isso aí talvez para um cara que já lida com moda seria mais barato de produzir, porque ele já tem um jeito de serigrafar, já tem um jeito... E seria muito mais eficiente em termos de resultado para o cliente, tá? E aí no mockup a gente já apresentaria isso, olha essa bandeira, coisa mais linda, né? Você pode pegar uma bandeira e fazer. Isso aqui nem se fala, né? Super bonito. Será que no teu P você não pode fazer alguma coisa com, sabe, criar um P que se inspira pelo logotipo, ou então que tem essa coisa meio feita à mão, e aí você já tem mais um elemento que se comunica, né? Esse é o elemento mais default do mundo, mas se você customiza isso, você já dá mais uma linguagem para a marca, né? Então, realmente aproveitar todas as oportunidades possíveis para você reforçar a marca, né? Agora, mockups, já a apresentação tá lindíssima, eu acho que tudo muito bem feito, muito maduro, muito bacana. Eu acho que é isso, cara. Você tem mais alguma dúvida? Você queira trocar, você queira tirar dúvida comigo sobre o projeto ou sobre outras coisas também? Não, esse Stylescape que você falou, que vocês geralmente fazem com o cliente, vocês criam, é quase que um pré-projeto, digamos assim. Qual é a diferença dele para o mood board comum? Né? É quase como um pré-projeto. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum que eu possa mostrar. Roda Stylescape. Esse aqui foi um Stylescape que a gente fez para um projeto que foi aprovado, esse Stylescape. Então, ele tá em produção, enfim. É uma marca que já está começando a rolar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vai demorar um pouquinho aqui, pá. 59 MB. Mas assim, tem um programa do The Future que é incrível, que é o Building a Brand. É um YouTube com vários capítulos onde eles atacam uma micro cervejaria e em meio desse vídeo tem o Stylescape, como ele mostra 3 opções diferentes. E isso pra gente foi assim, vamos testar, vamos ver se isso funciona pra gente também, e foi muito legal. Vale a pena assistir. E aí, a partir daí, a gente começou a usar e funcionou. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega a cara de uma pessoa, isso é o The Future faz isso, né? Pega a persona, que é um possível cliente, joga nesse mood board. Stylescape por quê? Porque é uma paisagem de estilo, assim, é um negócio largo que você coloca o cliente pro teu cliente, o cliente do cliente, né? O teu cliente vai olhar aquilo e vai enxergar a marca dele lá. Esse aqui, por exemplo, foi um Stylescape que a gente preparou para esse projeto, tá? Então, a nossa cliente é uma jovem estudante, enfim, tem toda uma história de um restaurante que vai fazer parte de uma praça de alimentação, e aí a gente vai... né, é uma coisa que é bem popular, assim, tem que ser bem viva e cheia de coisa. E aí a gente pegou umas referências. Nada disso aqui foi desenhado. A única coisa que eu desenhei, que a gente desenhou de fato, foi esse menu aqui, que a gente realmente meteu a mão e desenhou. Isso aqui é a ilustração de um cara chamado Jim Flora, que ele era um ilustrador de capa de disco nos anos 50, junto com Alex Steinweiss, que foi o cara que criou o conceito de capa de disco. Então, essa onda meio jazz, anos 50, com essas cores que se inspiram pela coisa mais de alimento, assim, né? Ela tem uma coisa meio alimentar, assim, os verdes meio naturais, um laranja bem vivo para trazer essa coisa meio da água na boca e tal. Esse A, se eu não me engano, é do Milton Glaser, só que a gente pegou esse A e aí fez essa coisa meio México anos 80 para dar um panorama de como poderia ficar essa identidade. Esse Onda Tropical é um logotipo de bossa nova e a gente pegou e só mudou as cores. Isso é para o cliente, né? Não estou aqui, eu estou plagiando ou copiando, pegando as referências e só
dando o mood, assim. É uma apresentação que nunca vai sair Para dar um caminho, né? Para dar um caminho. Essa referência que é muito clássica de embalagem de massa, que é maravilhosa, né? Onde o cabelo é representado. Então, isso aqui já deve estar em mood board de todo o planeta. A gente olhou para essa roda de queijo que tem que é uma referência dessa estampa que se faz, né? Marcando o parmigiano reggiano. Aqui a gente só aplicou a ilustração no mock-up e botou a mão do Jim Flora ali agarrando. Então, você tem a possibilidade. Aqui já poderia ser um anúncio, por exemplo, né? Você joga um título aqui e está resolvido. Isso aqui é completamente de outra história, uma referência de ilustração de massa, de um jeito bacana. E aí você constrói. Igual a esse, a gente fez mais 2, que eram outros caminhos. Deixa eu até ver se eu tenho, porque é legal. Esse a gente chamou de That 70 Show. Um outro a gente chamou de Elegant Cheese e o outro From Scratch. From Scratch era uma coisa mais... Dá um nome para cada Stylescape. Exatamente. Mais pra gente até do que qualquer coisa. Deixa eu ver se vai ter... não sei se vai ter uma forma de ver rápida aqui. Mas, assim, isso dá um panorama muito bom, assim, né? Ó, esse é o From Scratch, o mesmo cliente. Bem diferente, né? Aí a gente pegou... Nesse caso, a gente fez um pouquinho mais de coisa, que foi... deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom out. Pegou uma caneta de pincel e escreveu isso, fotografou, tirou o fundo só para botar isso aqui, massa, muito queijo, esse X. E aí fez o tal do Live Trace, o Auto Trace, ou pegou do Photoshop também, tem um jeito lá de tirar o fundo, que depois até posso ensinar, e fez esse outro Stylescape. E o outro seria uma coisa mais segura, que a gente chamou de Elegant Cheese. Aí sim, você vai ver uma versão um pouco mais segura. Acho que aqui não vai dar, não, porque são 400 MB, vai demorar um ano. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu deixar esse aqui sem 5K. Vamos ver se vai. Enfim, me segura um pouco aí que já apareceu para Elegant Cheese. Esse aqui está separado em 3. Mas enfim, só para você ver a história de uma fonte, nesse caso a Azu Sans, que é uma fonte linda, é uma substituta maravilhosa para Gotham, que ainda está lá no eu já usei ela para um outro projeto meu. Do Rui Abreu. Eu sou fã do trabalho do Rui Abreu, tem fontes animais ali. Aí essa história, isso aqui é de um projeto, de um outro projeto que é lindo. E tudo isso é de algum lugar que a gente pegou, tá vendo? São coisas de outras pessoas que a gente monta, assim como fez lá no The Future, você pode olhar lá, para dar um visual. Só que essa a gente falou, essa aqui é o correto, vamos dizer assim, né? E é legal, mas não era muito o que a gente queria. A gente queria uma coisa mais seguro, né? Exatamente. Então, a gente forçou a barra, vendeu essa marca de um jeito que o That 70 Show levasse, assim, porque a gente acreditava muito no caminho também. Então é isso, o Stylescape é esse jeito de apresentar o projeto que funciona super bem, cara, muito legal. Maravilha, eu vou pesquisar sobre ele. Mas é isso, acho que já tirou todas as minhas dúvidas aí, foi maravilhoso. Pô, bacana, cara. Deu para só para a gente resumir o que a gente falou aqui, né? Na hora de escolher a família tipográfica, se aprofundar um pouco mais na história, tentar fugir um pouco do default, enxergar onde é que você tem a oportunidade de transportar a história daquela fonte para o projeto e como é que isso enriquece a história que o cliente vai contar para o cliente, a história que você conta para o seu cliente, né? Sim, submeter. Se a gente não está no nosso lugar de fala, conversar com mais gente, como você fez, né? E como a gente tem que fazer mesmo para a gente conseguir. Essas pessoas. E eventualmente não, sempre que possível envolver, trazer, né? Convidar de repente alguém que tenha esse poder de falar por experiência própria, né? Para o projeto, acho que é muito positivo também. E, cara, pesquisar, sempre trazer, achar gente interessante que está fazendo trabalhos legais sobre essa cultura que vão poder informar o nosso projeto. Cara, espero que tenha sido super útil. Acho que para muita gente vai ser legal esse episódio, porque tem várias coisas de processo de branding, né? Eu acho que é bem legal.
Stylescape, cara, dá uma olhada lá no Building a Brand do The Future e acompanha o conteúdo deles, que é muito bom. Enfim, é isso, cara. Não, maravilha. Vou seguir, vou acompanhar, vou procurar isso daí. E é isso aí, cara. Me sigam no Instagram. Exatamente. Qual é o teu Instagram, Diro? Diro Design oficial, porque tem um Diro Design lá da China que eu nem sabia que existia. Olha aí, olha aí. Muito doido. E aí, Diro Design oficial, Diro Design no Behance, e é isso aí, gente. Muito obrigado aí, Maravilha, cara. Diro. Obrigado demais, cara. Esse foi mais um episódio do Type Crit Crew, hoje com Diro Soares. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Comentem aqui o que vocês mais gostaram, dicas. Troca ideia com o Diro lá depois sobre o projeto, acho que vai ser útil também. Quem quiser participar, calendly.com/Rodrigo Sayani, marca um horário lá, terças e sextas. As sextas eu tenho reservado, se possível, para BIPOCs, pessoas que são menos representadas no universo do design. E aí foi legal demais que esse episódio de sexta foi sobre esse projeto, porque foi uma grande oportunidade de falar sobre ele. E vamos lá, eu estou falando só com homens por enquanto, eu já tenho mulheres agendadas, estou sentindo muita falta de falar com mais mulheres, com mais negros, com mais gays, com mais o que precisar para a gente incluir mais gente nessa conversa. Vem que eu estou muito feliz de fazer esse episódio, está sendo muito rico e eu acho que é muito útil para muita gente. Falei demais, obrigado. Diro, desculpa as dificuldades técnicas. Até a próxima. Bom dia para todo mundo, bom final de semana e é isso. Type Crit Crew, abraço!